Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. É uma alegria muito grande para nós podermos estar compartilhando convosco nessa noite a palavra de Deus. Eu gostaria de fazer essa pregação fazendo primeiramente uma pergunta. Em meio a uma situação caótica, existe algum motivo para agradecer? Vamos ver alguém que não tinha motivos aparentes para agradecer, mas mesmo assim agradeceu. Quem foi este? É exatamente isso que nós vamos estar lendo nessa noite, na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1, nós vamos estar lendo do versículo de número 12 ao versículo de número 14. Assim nos diz a palavra de Deus. Eu estou usando uma versão NVI. Assim diz a palavra de Deus: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O apóstolo Paulo, por volta do ano 60 depois de Cristo, ele estava preso, possivelmente na sua primeira prisão em Roma. E quando Paulo está preso em Roma, a situação de um presidiário já não é fácil. Hoje, imagina naquele tempo onde a situação era muito mais precária. E além de Paulo, do apóstolo, estar preso, estar na cadeia, ele recebe a visita de Epáfras, contando algumas situações críticas que estavam acontecendo na cidade de Colossos. E foi em meio a essa situação, a uma situação caótica, uma situação triste, é que esse homem, Paulo, escreve essa carta. E o que nos chama a atenção nessa carta é exatamente o tom de gratidão que aparece em muitas partes dessa epístola. E baseado nesse texto aqui, nós gostaríamos de falar nessa noite alguns motivos ou motivos para agradecer. Motivos para agradecer. Quais são os motivos que o apóstolo Paulo nos dá nesse texto que nós acabamos de ler aqui para agradecermos a Deus? Quais são os motivos? De repente, meu amigo, de repente, meu irmão em Cristo, você está atravessando por situações tão difíceis e você pensa, é difícil agradecer a Deus em uma situação em que nós estamos vivendo. Mas olha o que o apóstolo diz no primeiro versículo, o versículo 12, ele diz, dando graças ao Pai. Então ele começa dando graças ao Pai. Então nós encontramos aqui o primeiro motivo que temos para agradecer a Deus. É que, aí ele continua dizendo no versículo 12, o qual nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então nós encontramos aqui nesse versículo o primeiro motivo para nós agradecermos a Deus. E geralmente quando se fala de herança, ele diz aqui, o qual nos tornou dignos de participar da herança. Normalmente quando se fala de herança, todo mundo imagina em propriedades, em bens, em riqueza. Sempre a palavra herança tem uma conotação de algo bom, de algo maravilhoso. E normalmente é isso que acontece aqui no mundo. Mas o apóstolo está dizendo que o Senhor nos fez dignos de participar da herança dos santos na luz, no reino da luz. Então, aí nos cabe uma pergunta aqui: que tipo de herança seria essa? Que tipo de herança? O apóstolo, ele começa escrevendo agradecendo a Deus, porque Deus havia tornado aqueles cristãos de Colossos como participantes, como dignos de participar dessa herança. Então, nós vemos que
de uma forma figurada, o apóstolo fala da admissão no reino de Deus e o direito de participar dos privilégios que os acompanham. Agora aqui eu chamo a atenção de você, meu irmão, minha irmã, para a seguinte reflexão. Se normalmente a herança aqui na terra geralmente está relacionada com coisas boas, com coisas maravilhosas, quando alguém chega para você e fala: olha, eu recebi uma herança, os seus olhos se estalam, os seus olhos se regalam, porque você pode ter, certamente, essa pessoa recebeu alguma coisa muito maravilhosa, muito grande. Agora, queridos, estamos falando de herança no reino da luz, no reino de Deus, a sua admissão no reino de Deus. Que herança, que herança maravilhosa nós não receberemos como filhos de Deus, como herdeiros do Senhor. Que herança maravilhosa é essa que nos aguarda? É por isso que Paulo agradece a Deus. E eu creio que todos nós, se pararmos para pensar, nós também devemos agradecer a Deus por esse tamanho privilégio, dessa herança que nos cabe a nós também, como cristãos, como filhos de Deus. Mas o apóstolo continua dizendo, o versículo 13, ele diz o seguinte, no versículo 13 ele fala: pois ele nos resgatou do domínio das trevas. E aqui nós temos o segundo motivo para agradecermos a Deus. Ora, Paulo estava escrevendo para uma igreja que na realidade não foi ele que fundara, foi Epáfras, um dos seus discípulos. Na realidade, Paulo nem conhecia aquela igreja, mas ele conhecia o histórico daquela igreja, ele sabia da vida de muitas daquelas pessoas que estavam em Colossos. Muitas daquelas pessoas haviam saído do paganismo, da idolatria, da perdição. Eram pessoas que estavam totalmente presas lá no mundo, lá no pecado, debaixo do poder do mal. E o Senhor, como o apóstolo diz muito claro no versículo 13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Queridos, quando nós olhamos para esse versículo, e quando nós lembramos de que a maioria de nós aqui também vivíamos debaixo do domínio das trevas, totalmente incapaz de sair de lá, e o Senhor nos resgatou de lá, o Senhor nos tirou de lá, tal como Ele tirou Israel da terra do Egito. Eu acredito que Paulo, como um judeu que conhecia profundamente a cultura judaica, eu creio que quando Paulo está falando isso aqui, na mente de Paulo está o Êxodo. Está a ocasião histórica quando Deus, com mão poderosa, resgata Israel de debaixo do cativeiro egípcio, de debaixo da ditadura de um faraó que os queria escravizar e os dominar. Então Deus, tal como Deus tirou aquele povo ali de Colossos, aqueles irmãos que faziam parte da igreja de Colossos, de debaixo do império das trevas, o Senhor também, Ele nos tirou de debaixo do império das trevas. E aqui nós temos um motivo para agradecer ao Senhor. Nós temos um grande motivo aqui para sermos gratos a Deus. Mas continuando ainda o versículo 13, ele nos resgatou do domínio das trevas. E aqui a parte B do versículo diz: e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O Senhor não apenas nos resgatou do império das trevas, mas a parte B do versículo, nós encontramos o terceiro motivo que temos para agradecermos. Deus nos colocou no novo reino. Nós pertencemos agora ao novo reino. Não estamos mais debaixo do império das trevas. Não estamos mais debaixo do império do mal, debaixo do domínio do mal. Nós agora somos súditos do reino de Deus. E é muito interessante, porque o Senhor Jesus Cristo, na oração sacerdotal, em João 17, Ele diz que estão no mundo, mas não são do mundo. Na realidade, nós estamos aqui nesse mundo.
Nós vivemos aqui nesse mundo, nós participamos desse mundo, mas na realidade somos súditos do reino de Deus. Somos membros do reino de Deus. O Senhor, Ele nos transporta, Ele nos tira de debaixo de um império e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Como é maravilhoso e como é motivo de agradecermos a Deus por sabermos que nós hoje, apesar de nós estarmos neste mundo, apesar de vivermos em um mundo caído, em um mundo pecaminoso, em um mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, nós sabemos que nós não somos desse mundo, que a nossa cidade, como disse Paulo, a nossa pátria é os céus. Nós pertencemos ao reino, o reino que o Senhor Jesus Cristo veio estabelecer aqui nesse mundo. Então, se já é um motivo de muita alegria, nós agradecemos a Deus por Deus ter nos tornado dignos de participar da herança dos santos. Se nós já temos motivos suficientes também para agradecermos a Deus por Ele ter nos tirado de debaixo do domínio das trevas, agora nós temos esse terceiro motivo de agradecermos a Deus, porque Ele não somente nos tirou de debaixo do império das trevas, mas Ele nos transportou para o reino do seu amado Filho. Nós pertencemos ao reino de Jesus Cristo. Nós estamos nesse mundo, mas somos regidos, governados pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, o Rei deste reino, é o Senhor das nossas vidas, e isso é um motivo muito grande para nós agradecermos a Deus. E nós concluímos esta palavra com o quarto motivo que eu encontro aqui no versículo 14 para nós agradecermos a Deus. O versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados. Esse quarto motivo que nós temos aqui para agradecer a Deus é que Deus nos deu a redenção. Deus nos libertou. Versículo 14, Deus nos libertou. Éramos escravos do pecado. João capítulo 8, versículo 34. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse assim: pois todo aquele que peca é um escravo do pecado. Todo aquele que peca é um escravo do pecado. Nós éramos escravos, tal como aqueles israelitas lá no Egito eram escravos de Faraó, eram escravos do Egito. Nós éramos escravos do pecado, estávamos escravizados e não podíamos nos libertar por nós mesmos. Mas o apóstolo está dizendo aqui que Ele nos deu a redenção, Ele nos libertou. Éramos escravos, Jesus pagou um preço por nossa libertação. É interessante que Jesus Cristo, a palavra apolitrose, ela não somente significa que Ele nos comprou, mas Ele nos tirou de onde estávamos. Na realidade, naquele tempo, quando Paulo escreve essa carta, havia os mercados, os ágoras, os mercados por toda parte, tal como nós temos os mercados hoje. Só que hoje você vai no mercado, você encontra muito tipo de mercadorias, mas você não vai jamais encontrar nos dias de hoje, em nenhum lugar do mundo, um mercado onde existe pessoas sendo exibidas como mercadorias e sendo oferecidas para que, se alguém quiser comprar. Pois naqueles dias em que Paulo escreveu essa carta, havia isso. A pessoa chegava em um mercado grego, no ágora, e lá estavam as pessoas acorrentadas, presas e com alguém oferecendo como mercadoria para que, se alguém quisesse, podia comprar. Queridos, nós éramos escravos do pecado. O maligno nos dominava, nos aprisionava, e nós não tínhamos nenhuma condição de sair debaixo do império do maligno. O Senhor Jesus, Ele foi lá no mercado do escravo, Ele pagou o preço com o seu próprio sangue, mas Ele não nos deixou lá, Ele nos tirou de lá, Ele nos arrancou de lá, e por isso somos pessoas completamente livres.
Por isso que em João capítulo 8, versículo de número 36, o Senhor Jesus Cristo ele disse: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que coisa maravilhosa! Então somos livres. Somos livres. Esse é o quarto motivo que eu encontro aqui nesse texto para agradecermos a Deus. Somos livres. O primeiro motivo, como já falamos, nós fomos, o Senhor, Ele nos tornou dignos. Nós, miseráveis pecadores, fomos tornados dignos de participar da herança dos santos na luz. O segundo motivo, recapitulando, o Senhor nos resgatou do domínio das trevas. O terceiro motivo, o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E finalmente, esse último motivo, o Senhor, Ele nos redimiu, Ele nos libertou e nos fez pessoas totalmente livres. Aquela igreja, como acabamos de falar, a igreja de Colossos, era uma igreja constituída, na maioria de pessoas que não eram judeus, eram pagãos, pessoas que haviam saído do paganismo, eram pessoas que estavam acostumadas a viver uma vida desenfreada, uma vida no pecado, uma vida de promiscuidade, uma vida miserável. E o Senhor fez tudo isso com essas pessoas. Mas nós também éramos escravos do pecado, estávamos debaixo do domínio das trevas, vivíamos acorrentados, presos pelo pecado e pelo maligno, e o Senhor também nos resgatou. Então, se Paulo está agradecendo a Deus pelo que Deus fez por essas pessoas de Colossos, muito mais motivo nós temos hoje para agradecermos a Deus, para louvarmos o Senhor. E eu concluo então esta mensagem fazendo uma pergunta: o que pode impedir o cristão de ser uma pessoa agradecida? O que pode impedir de que um cristão seja uma pessoa agradecida? De repente, deixamos de trazer à memória, como disse em Jeremias, devemos trazer à memória o que o Senhor tem feito por nós. Muitas vezes nós não trazemos, ou quem sabe nós muitas vezes esquecemos do que o Senhor fez por nós, e por isso muitas vezes nós esquecemos de agradecer. Mas queridos, temos a parte de todos esses motivos para agradecermos a Deus. Nós temos tantos motivos. Deus nos dá vida, Deus nos dá saúde, Ele preserva a nossa saúde, mesmo em meio a essa pandemia. Deus preserva a nossa saúde. E um motivo a mais também que nós temos para agradecermos a Deus é pela sua igreja, primeira igreja de Itajubá, primeira igreja presbiteriana de Itajubá, nos seus 86 anos de existência, 86 anos pregando o genuíno evangelho, edificando vidas, resgatando vidas para o Senhor. Então tudo isso é motivo de nós agradecermos a Deus. Deus abençoe a todos e esperamos que sejamos pessoas como Paulo, agradecidas a Deus. Deus abençoe a todos. Amém.